Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de Evanira Aguiar. E de segunda a sexta, nesse mesmo horário, nós estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. E hoje, no nosso Papo de Saúde, estaremos trazendo um assunto muito importante, que é psicologia bariátrica e obesidade. E quem vai trazer todas as informações para nós aqui é o psicólogo Marcelo Leães. Muito obrigado pela presença no programa, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês e falar sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. E sabes, Marcelo, que o Papo de Saúde é um dos mais assistidos aqui dos nossos telespectadores que participam enviando mensagens. Então, eles vão mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp através do 3029 8080 e nós vamos repassar para ti e eles serão respondidos, então, no final do programa. Fica aqui o meu convite para vocês. Agora eu chamo o intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aqui no Papo Certo tu pode sugerir o convidado, o assunto e o tema que tu queres ver aqui na bancada através do nosso Instagram, papocerto.com.br e também através do nosso canal no YouTube. Então, Marcelo, dando início ao nosso programa de hoje, como a psicologia contribui para o entendimento e tratamento da obesidade? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, né? Porque a atuação da psicologia ela vai se dar principalmente nas questões ligadas ao comportamento e também ao estilo de vida, que é muito importante para qualquer tratamento de longo prazo. Ontem foi o Dia Mundial da Obesidade e é importante frisar que, apesar de ser apenas um único dia, o tratamento da obesidade ele vai se dar numa base diária. E aí os aspectos do comportamento e de estilo de vida, e a gente tem alguns que são prioritários, como a prática de atividade física, o sono, o estilo de vida alimentar, a saúde emocional do paciente, vai ser decisivo e esse trabalho ele vai ser feito em conjunto com o psicólogo da equipe multidisciplinar ou de referência de algum outro profissional de saúde, como um endocrinologista, por exemplo. Marcelo, quais são os principais desafios psicológicos enfrentados por pessoas que têm obesidade? Perfeito. O principal desafio psicológico que o paciente que está com obesidade enfrenta é muito comum a outros desafios que pessoas também não obesas enfrentam. Então, um grande estresse do dia a dia, muitas vezes pacientes com quadros depressivos que precisam de tratamento, também quadros de ansiedade que participa de uma maneira ou de outra da vida de todo mundo. Então, esses são os principais desafios, né? E um hábito, os maus hábitos, digamos, que o paciente vai muitas vezes desenvolvendo ao longo da vida. Então, são hábitos, comportamentos alimentares, muitas vezes, né, que precisam ser tratados. E existe um mau hábito que esse
não é tão fácil da gente perceber, que é o da preocupação, porque ele acontece no âmbito da mente, né, dos pensamentos. Então, pessoas excessivamente preocupadas, que têm insônia, né, que têm dificuldade de se engajar por muito tempo em alguma tarefa, são situações frequentes nesses pacientes e que a gente auxilia eles nesse processo. Muito bem. E de que maneira o autojulgamento e a autoimagem impactam a saúde e o comportamento alimentar das pessoas com obesidade? Olha só, autojulgamento e autoimagem. Perfeito. Essa é uma questão que o trabalho do psicólogo vai ter um papel bastante central, né? A gente consegue perceber, por exemplo, em adolescentes, em crianças que com obesidade, uma estigmatização muito forte, e muitas vezes o paciente ele vai criando a noção de si, a noção da sua identidade baseado nesses valores críticos que muitas vezes encontra no seu entorno e que vai de alguma maneira se apropriando. Então esse auto-julgamento, né? Então a sensação de fracasso, a sensação de culpa, a sensação de vergonha diante de diversas situações do dia a dia, eles vão afetar, né? Vão estar presentes aí nesse tratamento. E quando a gente consegue trabalhar junto com o paciente, a gente consegue perceber que não é tão assim, que a gente precisa aprender a estar numa zona de crescimento, onde as dificuldades aparecem, geralmente o auto-julgamento, essa imagem de si um pouco negativa, vão ser trabalhados e problematizados, para que o tratamento possa avançar e isso não seja um obstáculo no tratamento da obesidade. Quero aproveitar, Marcelo, e te pedir para compartilhar alguns insights sobre o tratamento psicológico que pode ajudar tanto quem quer emagrecer como quem já emagreceu e precisa fazer a manutenção do peso. Perfeito. Um insight que eu acho que é muito importante e que ele também está baseado em alguns dados, né, que foram levantados, é que o paciente com obesidade, né, o paciente bariátrico que reganhou peso ou que teve uma perda insuficiente de peso, geralmente levam muito tempo para buscar tratamento. Entre a primeira vez que o paciente considerou buscar e efetivamente procurou tratamento, se passam anos muitas vezes. E isso é um tempo decisivo, porque aquilo que ele poderia ter iniciado lá atrás não o fez, e é muito importante termos aí profissionais da saúde aptos a receber esses pacientes, né, a saber como abordar as questões da obesidade, ter um bom conhecimento sobre ciência nutricional, sobre a saúde física, como funciona o corpo humano. Isso muitas vezes é até mesmo transmitido para o paciente ao longo do tratamento. Acho que é muito importante a gente entender como o corpo funciona para poder tratar a obesidade. Muito bem. E como as terapias são, então, aplicadas no tratamento da obesidade? Então, é uma ótima pergunta e acho importante dizer que a obesidade em si, ela não é uma psicopatologia, né? Ela é um quadro de saúde, uma doença crônica, né? No entanto, é possível perceber muitos quadros de depressão, transtornos de ansiedade, né, para as pessoas que têm ataques de pânico, por exemplo, transtorno de humor bipolar, né, que a psiquiatria dá esses nomes. Então, as psicoterapias, existe uma ampla gama de psicoterapias, né? A gente tem as psicoterapias psicodinâmicas, a terapia cognitivo-comportamental, e existe toda uma revisão da literatura científica apontando que para tratamento de depressão, ansiedade, elas são muito eficazes. Então, aí tem um subgrupo muito dentro dos quadros da obesidade, nós temos um subgrupo que tem transtorno alimentar, pode ter compulsão alimentar. E aí nós temos tratamentos em grupo, baseados em meditação, que é o trabalho que eu desenvolvo, que tem um resultado muito positivo, né? Os ensaios demonstram que 95% das pessoas que antes do tratamento tinham um transtorno da compulsão alimentar, 95% não cumpriam mais os critérios para compulsão alimentar. Nossa, que número bem significativo, 95%. É muito expressivo. Não quer dizer que os pacientes não tivessem novamente episódios,
porém os critérios para o transtorno eles não cumpriam mais. E conseguiam, inclusive, conseguem interromper episódios de descontrole alimentar. É importante a gente falar também que existem diferenças significativas na abordagem psicológica para tratar uma obesidade em faixas etárias diferentes. Porque criança é de um jeito, adulto, idoso. Fala pra gente sobre isso. Perfeito. É uma ótima questão, porque o tratamento ele sempre precisa ser individualizado. Não é como o miojo que todo mundo faz em 3 minutos e fica pronto. Não é. Igual. Não é. Não é uma fórmula mágica, né? E, claro, existe um método e existe a individualização do tratamento. Então, o tratamento com crianças e adolescentes é possível, aí a gente vai estudar caso a caso, atuar junto com os familiares. Né? Conforme for, é possível pensar o ambiente da escola, né, para problematizar essas questões ligadas à obesidade. Muitas vezes as escolas têm uma grande presença de obesidade, como é que eles trabalham isso, né? Aí no adulto, no caso do adulto, por exemplo, se ele é um paciente que tem um transtorno da compulsão alimentar, esse sintoma ele pode ser tratado nessas psicoterapias em grupo. Né? É possível também fazer uma psicoterapia individual, né? Então com uma frequência maior, uma frequência de 1, 2, se necessário até 3 vezes por semana. Né? Então existe uma importância, eu acho que esse é o ponto principal, de individualização dos tratamentos, né? Muito bem. E qual é o papel da resiliência emocional no tratamento da obesidade? O que é a resiliência emocional primeiro? Sim, a resiliência ela é um conceito que ele está sempre presente, né? E vai ser vamos entender a resiliência como a flexibilidade que o paciente vai ter para sair da sua zona de conforto. Ele vai ter que se dispor a sair daquela zona de conforto. Digamos assim, sempre é mais fácil não fazer nada. Esse sempre vai ser o caminho mais fácil. Mas quando a gente inicia um tratamento, é poder entrar nessa zona de crescimento, né? Se deparar com as adversidades e não, de maneira a não chegar numa zona, por exemplo, de pânico, né? Que seriam 3 estágios, né? Uma zona de pânico é aquela que uma pessoa se sente extremamente vulnerável. Mas vai ser importante, por exemplo, como é que esse paciente vai fazer para aderir a uma atividade física se ele nunca fez? Para sair dessa zona de conforto. Um paciente que está acostumado a pedir lanche toda noite e começar a ter uma alimentação saudável. Como é que ele provavelmente vai ter que fazer comida em casa? Como é que ele vai sair dessa zona de conforto, de recompensa imediata, para uma outra onde o prazer ele é retardado, né? Ele é colocado mais para frente, porém os resultados de longo prazo também são muito mais promissores. Tu falaste sobre esses casos assim que variam, né? Pessoas precisam emagrecer pouco e outras muito. E realmente acho que a questão psicológica é o primeiro passo para que a pessoa consiga entender a necessidade e trabalhar isso dentro de si. Porque, como tu disseste, é uma compulsão, é aquele retorno rápido que tu queres, né? Então, isso, veja que a pessoa não está sozinha. Os familiares, eles precisam acompanhar. E de que forma eles podem ajudar essa pessoa que precisa de tratamento? Perfeito. Uma das atitudes mais frequentes dos familiares, e muitas vezes é devido à própria preocupação em ver, né, aquela pessoa querida em estado de sofrimento, é tentar fiscalizar. Então, esse é um pouco o fiscal, né? Dizendo, isso aqui tu não deveria fazer, isso aqui tu não deveria fazer. No entanto, a gente sabe que quando o familiar está num papel de incentivar e de encorajar as coisas boas mais do que apontar o que está errado, o paciente ele também ganha mais confiança para realizar essas coisas boas, que são essas ligadas ao estilo de vida, né? Bom, incentivar a prática de atividade física, ir junto daqui a pouco, né? Incentivar um sono de qualidade, que hoje a gente sabe tem um papel fundamental na saúde, né?
E entendo que os tratamentos hoje eles são fortemente baseados no peso corporal, porque é uma medida que a gente pode medir. A gente consegue subir numa balança e ver. Porém, todos esses aspectos da saúde emocional, eles são mais, digamos assim, invisíveis. Nas pesquisas científicas, a gente utiliza questionários de autorrelato, que a pessoa diz como é que está, e que não é tão preciso, logicamente. Então, é muito importante trabalhar essa saúde emocional, né? Incentivar esses aspectos, encorajar essas práticas para que crie um ambiente favorável, né? Eu tenho uma pergunta para ti agora que ela é desafiadora. Dos teus pacientes, é mais desafiador atender as crianças ou os adultos e por quê? Na clínica, eu não costumo trabalhar ainda com crianças. Eu costumo trabalhar a partir de adolescentes e adultos. Mas e se fossem crianças? Se fossem crianças, certamente é um trabalho em rede, com a família, é possível entrar em contato com a escola, né? Porque as crianças elas guardam um grau de dependência muito grande dos seus cuidadores. Então, existe muitas vezes um papel nisso. Claro que é importante ressaltar, a obesidade ela sempre vai ser multifatorial. Ela nunca vai se dever a um único fator, como unicamente ao comportamento alimentar. A gente está trazendo aqui esse recorte da psicologia, Sim. que tem um papel fundamental, mas ela sempre vai ser multifatorial. Como a gente vai ter aspectos genéticos, a gente tem questões políticas e econômicas também colocadas no papel e também os aspectos comportamentais. Esses a gente vê claramente no campo da cirurgia bariátrica. Os comportamentais serão decisivos, não é assim, são importantes. Eles são decisivos para o longo prazo. Perfeito. Bom, chegamos aonde eu queria, que era falar um pouco também sobre as crianças e o porquê que é tão importante para a obesidade infantil que os pais e os familiares participem, porque a criança ela é normalmente alimentada pelos pais. E a gente, que é mãe, por mais difícil que pareça, é necessário dizer não para os nossos Eu filhos. entendo, Amanda, que tanto as crianças quanto os idosos, né? Eu vejo que... Verdade, até Vanilla. tem um programa que eu assisto de vez em quando, de TV, que fala sobre tratamento de obesidade em casos extremos, né? É um programa bem conhecido. E sempre ali nós temos a pessoa que é o facilitador, é o provedor. Eu entendo que é tanto as crianças quanto os idosos, em questão de alimentação saudável, até de incentivo a atividades físicas ou não, né? É muito semelhante. Os idosos e as crianças sempre vai ter alguém na volta incentivando positivamente ou negativamente naquela situação da pessoa, né, doutor? Sim. E independente da idade, né? Eu gosto muito de um provérbio que diz que o melhor dia para começar alguma atividade foi há 20 anos atrás. Mas se começar hoje, amanhã, já comecei ontem. É hoje. Né? Então, às vezes eu recebo pacientes que estão muito preocupados porque passaram uma vida inteira de uma determinada maneira e têm a expectativa de que levarão o mesmo tempo para adquirir um novo hábito. E, no entanto, a partir de um trabalho que se desenvolve com o paciente, muito voltado para a questão da atenção à tomada de decisão, é possível mudar a partir de hoje. Bom, pessoal, então agora eu vou chamar um intervalinho. Em 1 minuto a gente volta falando mais no Papo de Saúde. Fiquem com a gente. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo.
Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Nós estamos hoje com o psicólogo Marcelo Leões e ele está falando sobre a psicologia na obesidade. Então, tu já pode também aproveitar e passar lá no nosso canal do YouTube e compartilhar esse programa, que é uma prestação de serviços trazendo informações para vocês. Marcelo, como os alimentos ultraprocessados influenciam a saúde mental e física dos indivíduos com obesidade? Perfeito. A questão dos alimentos ultraprocessados hoje considero eu, um problema de saúde pública, né? E provavelmente a gente vai ter que tomar alguma medida com esses alimentos que nem foi tomado com os cigarros. Porque a epidemia de obesidade, ela acompanha o grau de industrialização dos alimentos. Hoje, uma área da saúde criou o conceito de dependência alimentar, ou esse vício em alimentos. E geralmente esses alimentos são alimentos altamente açucarados, hiperprocessados e que criam e incentivam esse mecanismo de recompensa do nosso cérebro. Então, hoje, é possível dizer que as pessoas praticamente elas não sofrem psiquicamente como se sofria antigamente. Hoje existe apenas uma descarga, uma busca imediata para o alimento. Antigamente a gente ia até a padaria e era um intervalo que a gente tinha para pensar, por exemplo, né? Então, assim como tem os alimentos ultraprocessados, a gente tem o problema do uso dessa intoxicação tecnológica também. Então, a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. E esses alimentos ultraprocessados, eles tornam, muitas vezes, qualquer circunstância de desconforto ou de preocupação uma resposta imediata para esse alimento. Então, no tratamento que a gente faz é abrir um pouco o espaço, né, um intervalo entre esse desconforto, poder suportar um pouco esse mal-estar e a atitude de descarregar, né, essa angústia, essa ansiedade em algum alimento que geralmente é ultraprocessado. Vejo aí dois grandes erros. Tu entrar no supermercado com fome e encontrar aquele pacotinho que está escrito assim, ó, alto teor de sódio, e tu pegá-lo. É rico em açúcar, rico em gorduras. Acredito que realmente alguma coisa vai ter que ser feita para ficar mais evidência isso, né? Porque realmente é um problema sério. Assim. Bom, e de que forma as terapias em grupo podem ser benéficas para as pessoas que estão lidando, então, com a obesidade? Eu sou uma pessoa que trabalho com as terapias em grupo e sou um admirador muito grande. E um dos efeitos mais fascinantes do trabalho em grupo é poder reunir pessoas que estão passando por uma situação semelhante. Então, o trabalho em grupo, ele tem essa função de as pessoas compartilharem as suas experiências, compartilharem suas angústias, compartilharem também as suas estratégias de coisas que deram certo. Que e comemorar junto também, né? Comemoram juntos, né? E então esse é um dos aspectos que o trabalho em grupo torna muito potente e eficaz mesmo, né? Outro aspecto do trabalho em grupo é o trabalho aliado à meditação, né? Então, a meditação, que é essa capacidade da gente prestar atenção aos sinais do nosso corpo, né? Poder se conectar com as nossas sensações de fome, de sede, de saciedade, em que tantas vezes a gente simplesmente não presta atenção por causa do estresse e por N fatores. E além disso, para tornar ainda mais complexo esse quadro, a obesidade é um quadro inflamatório e que tem impacto cerebral, afeta todos os órgãos, inclusive o cérebro. Então, por exemplo, é possível perceber em pacientes que fizeram bariátrica e que tiveram um bom emagrecimento, melhorias na cognição, em testes de raciocínio. Então, o trabalho em grupo ele vai agir em cima de tudo isso para ajudar o paciente. Muito bem.
E qual é a relação entre a impulsividade e o desenvolvimento da obesidade? A impulsividade, ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Principalmente a impulsividade, por exemplo, quando vai num supermercado com fome, né? Quando a gente está... a impulsividade que marca muito, né, essas relações sociais, pessoas que respondem muito rapidamente, assim, sem pensar. Então, a relação entre a impulsividade e a obesidade em quadros de compulsão alimentar, elas têm uma relação nessa busca imediata de uma gratificação, de uma recompensa, e que a gente precisa tratar essa impulsividade para que a busca por um alimento hipercalórico não se torne algo compulsivo. Marcelo, em que medida a educação nutricional pode auxiliar na mudança da percepção sobre os alimentos industrializados? De que maneira a educação pode auxiliar? Ela tem um papel fundamental. Eu acho que, mais recentemente, algumas escolas têm trabalhado a saúde nutricional, né? E no trabalho clínico, quando a gente recebe esse paciente, tem um trabalho importantíssimo que é feito pela nutricionista e, logicamente, a parte nutricional fica muito encarregado da nutricionista, e o psicólogo, no meu caso, vai trabalhar o comportamento alimentar, vai trabalhar a relação afetiva que existe com esses alimentos, né? A gente sabe que no nosso corpo a gente tem a fome física e a fome hedônica. A fome física, né, que é a necessidade que o nosso corpo tem de se nutrir. E a fome hedônica, que está ligado a sentimentos tanto que a gente pode classificá-los de sentimentos negativos ou sentimentos positivos. A gente come para celebrar, para festejar, para compartilhar bons momentos. Virou uma questão cultural, de certa forma. É uma questão cultural, né? E é uma questão cultural importantíssima. Acontece que hoje a gente tem uma alta disponibilidade, né? O nosso corpo, ele foi feito para sobreviver em ambientes de escassez, evolutivamente. E hoje a gente vive uma abundância. Então a gente precisa saber navegar, né, nesse mundo com tanta oferta, com tantos alimentos disponíveis para nós. E quais as estratégias psicológicas são eficazes para reduzir a impulsividade relacionada à alimentação? Perfeito. Então, a técnica mais eficaz que eu encontro na prática clínica são exercícios de respiração profunda, baseado em meditação, e algumas práticas de atenção ao comer, que é o que nós realizamos, por exemplo, no tratamento em grupo. Então, nesse tratamento em grupo, nós, de fato, utilizamos alimentos a cada encontro para desenvolver essa capacidade de perceber o cheiro, o sabor, de perceber as sensações corporais, né, de fome e saciedade. E isso é um trabalho de reconexão com o corpo, que na obesidade muitas vezes a gente vai se afastando. Perfeito. Então, Marcelo, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. E vamos aí continuar ajudando as pessoas, nós com a informação e tu com a psicologia. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Muito bem, agradeço a todos que nos assistiram até aqui e deixar um abraço grande para os nossos vizinhos aqui de Guaíba. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Estamos finalizando o Papo Certo de hoje, mas já estão convidadíssimos a nos assistirem amanhã às 20h30, logo após o programa Cadeira Cativa. Então, até lá!